Ao tema do antissemitismo, que consideras que está em crescendo em Portugal, e trazes mais exemplos e também outros exemplos na Europa. Na Europa, trago... O que é que se tem vindo a passar? Eu acho que as pessoas têm direito a serem informadas do que se passa, terem as suas conclusões. Já trouxe aqui, eu espero que o Ministério Público tenha capacidade para fazer investigação criminal e depois isso é executada pela Polícia Judiciária. Falo de Portugal agora. Espero que investigue aquilo que eu já tinha dito, já trouxe aqui a antena, ou à emissão, como queiram. Eu vou trazer o que aconteceu em Coimbra, duas histórias de Coimbra, duas histórias que a mim faz muito questionar que rumo é que estamos a levar. E uma vez mais a cidade dos estudantes, uma vez mais Coimbra. Isto aconteceu, o que trago aqui, isto aconteceu 16 de novembro. Portanto, 1 mês e 9 dias depois do massacre de israelitas. Judeus, não foram só judeus, não é? O massacre em Israel, o 7 de outubro. 7 de outubro. Portanto, precisamente 1 mês depois de uma das maiores barbaridades que há paralelo, olha, no Ruanda, os Tutsis, Segunda Guerra Mundial, eu recordo, Alminhas, eu recordo que, independentemente do número de mortos no 7 de outubro, o objetivo do Hamas e de muitos palestinianos era matar todos os que apanhassem Israel, todos. Fossem judeus, foram tailandeses, como nós sabemos, Bangladesh, os trabalhadores. Portanto, o objetivo daquela gente sempre matar. Sangue, matar, facas, degolar, violar as mulheres. Eles mataram, creio que cerca de 1.200, porque não conseguiram matar mais. Porque Israel aposta na defesa da sua própria população. Estes não. Estes apostam em dinheiro. Estes não são estes aqui, sim, mas são estas bandeiras que aqui estão. Eles apostam a fazer túneis. Como sabemos, os túneis não são usados para defender a população palestiniana. Isto aconteceu em Coimbra. Estão a ver estas fotografias? Estes pequeninos, que são pequeninos, isto é de um jardim-escola, de um pré-escola, nem da escola, pequenininhos, já levarem com a doutrina, serem doutrinados. Por quem? Um movimento pró-Palestina, movimento pelos direitos do povo palestino e pela paz no Médio Oriente. 1 mês depois de um massacre que eu nunca pensei ser possível. Querem os pormenores? O que é que eles fizeram às mulheres e aos bebés judeus? Um ódio que vive no coração daquela gente. Só vive assim. Portanto, se vive no coração daquela gente, das duas uma, ou têm que ser detidos, ou têm que ser enviados para Neptuno, no mínimo para Neptuno, mesmo assim para não haver contágio. Iniciativa Solidariedade com a Palestina na praça realizou-se na praça 8 de maio. Deixo esta questão uma vez mais. Quem está por detrás do nosso ensino? Quem é que são? Devia-se fazer um raio-x geral. Quem é que está a instrumentalizar crianças? Isto nada tem a ver com paz. Nada tem a ver com o povo palestiniano. Porque se tivesse a ver com o povo palestiniano e com a paz, estavam ali a escrever Rua Hamas, que é um grupo terrorista, é um grupo que mata a própria população, e que tem como objetivo único perpetuar-se no poder à lei das armas e das balas e matar judeus, acabar com o Estado palestiniano, porque não o reconhecem. Eu não consegui ler nestes murais Rua Hamas e a reconhecer o Estado palestiniano e o Estado judaico. Caso os israelitas às vezes perguntam assim aos ocidentais: olá, façam lá este exercício. Vocês hipócritas, com razão, vocês têm razão de chamar hipócritas aos ocidentais. Vocês têm um vizinho. O vosso vizinho tem por base e ambição matar-nos. Eles só nos querem matar. Vivem para isto, para ter armas e para nos matar. Fizeram mataram mais de 1.000 pessoas. E vocês no dia a seguir reconhecem-nos como um Estado independente. Nunca houve Constituição, nunca houve língua, nunca houve moeda, nunca houve nada. E querem nos obrigar, no dia a seguir, a reconhecerem-nos como Estado palestiniano. Tal nos colocarmos no lugar dos outros. Tenho a minha opinião é pela paz. Todos com os Estados, reconhecer, mas não é só reconhecer e vir embora. Já basta o que nós fizemos com as antigas colónias. Já basta tudo errado o que nós fizemos em África. Tudo errado. Independência, tomem. Mas espera lá, tomem a custo. Quem é que lá fica? Quem é que lá ficou a gerir? São os mesmos dois.
Coitados dos africanos. Alguém se preocupa com os africanos? Com os angolanos? Com os moçambicanos? Alguém se preocupa com eles? Ai, o branco, o colonizador, imperialista. É o que esta gente está sempre aqui a dizer. Cansativo. Nem sabem o que dizem. Então não perguntam o que é que acontece, quem é que é o mesmo partido que está lá há 50 anos? Alguém já percebeu que tipo de democracia existe em Angola e Moçambique? Pois o que é que faz a nossa classe política? Recessões, reconhecimentos, dia de independência, show-off, tudo bonito, todos irmãos. É gente hipócrita. Mas depois de perguntarem o que é que está a acontecer dentro de Angola, não querem saber. Perguntem aos angolanos e moçambicanos. Então em Moçambique, Vânia, isto era outro programa aqui. Chocante. Chocante o que se passa dentro de Moçambique. O regime. Viste as eleições em Moçambique. Viram todos, não viram? Quem é que lá está, quem é que continua lá no poder? O mesmo partido de sempre. Pois os maus são sempre os outros. Sempre. Epá, isto também já cansa, não é? Já cansa. O mal somos, aliás, nós, e a propaganda é contagiante e cega. Estes rótulos, ainda por cima, são os nossos partidos extremistas, radicais. Nós somos culpados, tudo e mais alguma coisa. Em Coimbra, vamos virar a Coimbra, porque eu já aqui muita parra. Coimbra, vou continuar a falar de Coimbra e de onde tiver que ser. Além destas fotografias que passamos à frente. Agora vou falar de uma enfermeira e investigadora brasileira. Trabalha no Hospital Universitário de Coimbra. Fez este tipo de publicações que nós já aqui vamos ver. A senhora chama-se Luma Flávia Martins. Eu vou repetir. Porque não se pode identificar. Não pode. Então são as publicações da senhora, não se pode. Espero que o Ministério Público, no mínimo, vá ver o que é que se passa. Portanto, Luma Flávia Martins, brasileira. Imaginem, enfermeira. Publicações que a senhora faz. O governo português, nós somos todos fofinhos aqui na Europa, e achamos que são todos fofinhos, e vêm de sempre todos fofinhos, e do Brasil. Aliás, basta perceber também qual é o partido que está a gerir os destinos e quem é que são aqueles senhores que estão no governo do Brasil. Vão procurar, façam aí umas buscas. Atribui-lhe o Estatuto de Igualdade, Direitos e Deveres, um acordo específico destinado exclusivamente a cidadãos brasileiros que residem em Portugal. É o que é. Mas temos que, mais uma vez, eu volto a dizer, é-me indiferente. Olha, a minha família é quase toda do Rio de Janeiro, portanto, estou à vontade. Avós, 5 tios, eu não escondo nada. Olha, podem procurar o que quiserem, nada me move contra absolutamente ninguém. E se calhar até me estão a ouvir neste momento. Esta senhora, que veio aqui para Portugal, não sei qual é a intenção dela, ou qual era o objetivo dela, fez estas publicações, mas eu vou aqui ler algumas. Glória à resistência, que é terrorismo. Ponto. Resistência é terrorismo. Tem todo o meu apoio e é uma resistência legítima, ou seja, matar, terrorismo, matar, assaltar, violar, contra a ocupação sionista. Vejam isto. Viva a guerrilha de resistência anti-imperialista. Defender o Irão. Vejam como eles se preocupam com o povo. Defender o Irão, defender os ayatolás. O regime terrorista que enforca jovens todos os dias. Enforca as meninas todos os dias. E antes, se forem virgens, violam-nas. Violam para ela não ir para o céu. Violam e depois matam-na. Então ela tem outra publicação de defender o Irão, e aparecem armas, Kalashnikovs, portanto defender o Irão é matar pessoas. Matar pessoas. Destruir o Zeomerica. Sabes o que é Zeomerica? Eles são engraçados com estes neologismos. É um neologismo político, é um termo pejorativo, funda as palavras zioniste com América. Então dá Zeomerica. Vejam. Isto está tudo a acontecer nas nossas barbas. Isso está a acontecer continuamente em Portugal e na nossa Europa. Vida longa a Nasrallah, o líder do Hezbollah. Resistência armada, pôs uma frase do Yahya Sinwar, dirigente do Hamas. Resistência armada é o nosso direito. Matar é o nosso direito contra aqueles malvados sionistas. A única democracia. 20% de Israel são árabes. Perguntem aos árabes que moram em Israel se eles querem morar para os países de proveniência, se eles não moram lá bem. Marchas LGBT, orgulho gay, os animais, as pessoas, festas, democracia. Não gostam do Netanyahu?
Ou foi eleito, ponham lá outro, é possível. Não gostam do Hamas, morres. Não gostas dos ayatollahs, és enforcado. Continuamos a brincar com coisas sérias. E isto para mim não é sério. Para mim, eu não sou da justiça, só peço, investiguem. Ministério Público, se quiserem, eu mando-vos isto, mas está o nome, vão ver, porque em Portugal, se isto até ver... São publicações feitas nas redes pela sociais? esta senhora, que é enfermeira no hospital público. E na sua que lhe pago, esta senhora. Em Portugal, o incitamento público à prática de infrações terroristas, o recrutamento e treino para terrorismo, estou a ler a lei, são criminalizados e puníveis por lei. A legislação portuguesa, vou dar uma das leis, só uma delas, a 52/2003 e respectivas atualizações, que vai havendo atualizações, porque infelizmente vão continuar a haver, porque Portugal está enxameado desta gente. Pune severamente, ouçam, não só a autoria material dos ataques, portanto, quem os comete, mas também quem financia, os apoia, tem por ser português, não é? Quem os apoia, apologia ou instiga ao cometimento de atos terroristas. Está a cadeia. Ministério Público, pois através do seu braço, Polícia Judiciária, eu quero perceber quem é que mora em Portugal e quem é que vai contra as leis, a normalidade e quem é partidário do terrorismo. Não vamos continuar a assistir estes atos de vandalismo, estes ativistas. Agora o quê? E depois nós estamos a repetir. Ativistas de quê? Ativismo? Brincam com coisas sérias. Nós estamos a deixar alegar, vai acontecendo, o monstro vai aumentando, até o dia que lá se foi a democracia, lá se foi, vão vendo as publicações. Isto é do Yahya Sinwar. O direito à opinião, Vânia, está em causa, está em questão, está em xeque. Estas pessoas não permitem o direito ao contraditório e o direito a ter uma opinião diversificada. Somos logo rotulados. Vocês já viram? Vocês aí, pessoal aí em casa, gente boa, já viram como é que são as manifestações destas pessoas, não já? Ódio, destilam ódio. Pensem que és raivosos. Destilam ódio. Se aparecer uma bandeira de Israel, se aparecer qualquer coisa, ódio. Esta gente é movida por ódio. Estas publicações que estamos a ver são da mesma pessoa. Tudo desta senhora. Portanto, é tudo, investiga, Ministério Público, PJ, se precisarem. Eu já disse o nome 2 vezes, andam com a K7 para trás, já não há K7 hoje em dia, mas vai haver outra vez. Portanto, publicações. Portanto, eu já sei como é que o Brasil está. Eu sei qual é o rumo que está a traçar o Brasil. Sei muito bem. Estou à vontade para falar do que é que se passa na Universidade de São Paulo, no Paraná, Curitiba. Eu estou à vontade para anunciar, e os brasileiros que me estão a ouvir, que são muito bem-vindos, os que vêm por bem. Os que não vêm por bem já tinham os meus, mas já temos dos nossos, que chegam. Mas sei perfeitamente a ideologia que está a ser plantada na cabeça dos alunos no Brasil. O que é o PT brasileiro? Sei muito bem o que é o PT brasileiro. Os tais que acham que a Coreia do Norte é democracia, que o Nicolás Maduro que foi eleito democraticamente, o Partido Comunista da Venezuela, aliás, isso até disse o Partido Comunista Português, são o máximo também. O Partido Comunista da Venezuela fez um comunicado para os portugueses a dizer: vocês estão a reconhecer isto? Foi uma falcatrua, uma ilegalidade? Vocês têm noção do que se passa dentro da Venezuela? O Partido Comunista venezuelano a criticar o homólogo português. Sim, vou continuar estes temas todos e vou continuá-los. Vânia, vou continuar porque muito Irã, muito não sei quê. Isso é a agenda desta minoria que nos obrigam a falar dos temas que eles querem. Já viste só se fala da Palestina? Há 80 conflitos no mundo. Há gente a sofrer em toda a parte. Temos uma guerra no nosso continente. É a nossa gente, a Ucrânia. E esta gente obriga os mídias, os comentadores, os jornalistas, as televisões a respeitar a agenda deles. A agenda deles. Então temos que desmitir. Querem a agenda? Então temos que os dizer quem é que eles são. Quem é que eles são? Espanha, vamos a Espanha. Tenho mais, eu disse, tinha Portugal. Sim, temos Espanha. Vários exemplos. E lá vai o... Trago mais exemplos. O que é que se passa governo em espanhol, Espanha? Bem, eu já falei aqui tanto de Pedro Sánchez, não muito da política interna, mas a promiscuidade com estes grupos terroristas também. Pedro Sánchez tem muito para explicar. Há de explicar muito no futuro. Ele, a entourage, a mulher dele, os braços direitos dele,
as ligações ao regime venezuelano, os encontros que faziam nos aeroportos com malas de dinheiro a sair ou malas do que é que se lá vinha dentro daqueles aviões de pessoas sancionadas pela União Europeia, faziam voos para Madrid, iam lá elementos do governo espanhol encontrar-se dentro destas aeronaves e iam lá com malas cheias de quê? O governo é este. É o mesmo governo que mandou tirar as bandeiras de Espanha, fez o caminho de Santiago e só vi bandeiras da Palestina. O quê? As pessoas estão cansadas. Eu sou um, mas ouço tantas pessoas a falar comigo. Eles achavam que eu não ia dizer aqui em direto, os bombeiros da Merciana. Estive com eles aqui numa atividade e disseram: Neu, manda lá um abraço para nós, porque o governo não quer saber. Nós estamos aqui numa campanha para angariar fundos, porque dos bombeiros ninguém quer saber. Senhores da Merciana, ali, Alenquer, um grande abraço. Espanha, o governo espanhol está a questionar porque o antissemitismo está galopante dentro de Espanha. Eu apetece-me respirar assim com... Parece-me a responder com um suspiro. Esta gente não tem vergonha na cara. É que as palavras matam. Será que o Pedro Sánchez e o seu governo e os seus proxies, os seus aliados de governo, será que eles não se lembram o que é que eles têm dito nos últimos anos? Sempre antissemitismo, sempre contra Israel, sempre a diabolizar o Estado de Israel, Netanyahu, aquela coisinha que é 0,2% no mundo. Tem 6 milhões de judeus lá. Epá, não sei. Isto continua desde a Idade Medieval. Estas perseguições baralham um bocadinho o meu sistema nervoso. Seja quem for. Mas perseguição e ninguém quer... nunca será boa, não é? Seja para quem for. Eu deixo este desafio. Tirem os grupos terroristas e depois vejam a reação, seja Netanyahu ou outro qualquer. Vejam a reação. Se eles não se vão dar com os palestinianos... Porquê é que os palestinianos saltam os muros para ir trabalhar em Israel? Porquê é que eles não saltam para o Egito? A Palestina então não tinha fronteira com o Egito, esqueceram-se. Um embargo. Iam para o Egito, se quisessem. Não vão. Vão para Israel para trabalhar, para viver. Mas são depois estes mesmos que querem acabar com a nossa sociedade ocidental. Portanto, durante anos, os líderes espanhóis, que ainda estou em Espanha, alimentaram esta hostilidade gritante. A Espanha é brutal. Espanha e Irlanda, sobretudo estes dois países, Espanha e Irlanda, os mais antissemitas da Europa. Portanto, sempre apresentando como um diabo. O Estado judaico é o responsável por tudo. Por tudo. Portanto, já era assim no passado, foi assim para Hitler, foi assim na Idade das Trevas, não é? Perseguição, queimava-se judeus, porque eram judeus. Portanto, as palavras importam, a incitação política tem consequências. O Sr. Sánchez é um dos maiores... Sabem o que é que está aqui? O Sr. Sánchez é dos maiores promotores do antissemitismo, na minha visão. É a minha opinião. Sabem o que é que está aqui escrito? O Irão, isto é o Irão, mísseis do Irão. O Irão colava estes autocolantes que estivemos aqui a ver, que está em Farsi. Acredito eu que seja Farsi, eu não distingo os caracteres Farsi ou árabe, mas os iranianos não são árabes, são persas. Estamos a ver essas colagens. Portanto, eles estão ali em... Bom, se calhar em Farsi, se calhar em árabe, e depois também está em inglês, mas puseram frases do primeiro-ministro espanhol. Mísseis mandados para Israel, para matar pessoas em Israel. Com declarações do primeiro-ministro Pedro Sánchez. E eles escreveram frases como esta guerra é ilegal e desumana, obrigado o primeiro-ministro, portanto, os iranianos a agradecerem diretamente aos iranianos. Não, vamos para trás. Os ayatollahs, o regime, os iranianos querem se ver livre do regime. Portanto, o Irão aproveitou as críticas contínuas de Sánchez às ações militares, нострamos, condenou o ataque ao Irão, não permitiu que os norte-americanos usassem as bases que estão instaladas em terreno espanhol. Claro que o Irão aproveita tudo isto. Aproveita as divisões que existem no mundo ocidental. Este é um dos grandes defeitos do Ocidente. Que é uma vantagem, é que todos têm direito à sua opinião e visões diferentes. Portanto, sim, exato, mas essas visões diferentes depois ficam muito vincadas e podem ser aproveitadas de uma forma negativa. E há o aproveitamento. O Irão a dizer, estão a ver, amplificaram esse sentimento global contra a guerra. Espertos.
aproveitam-se pessoas como este primeiro-ministro espanhol, que já se percebeu que tem uma tendência qualquer com tudo que é regime pouco recomendável, muito pouco recomendável, e os ayatollahs agradecem. Será que estas pessoas não têm noção? Porque eu acredito que lá no íntimo, há uns que não adianta, que não têm íntimo, não têm coração, não têm nada. Mas eu acredito que muita gente e muitos ativistas, que lá no íntimo querem a paz, promover a paz, mas não percebem que com isto estão a alimentar aqueles que são os responsáveis pelo caos que está criado neste planeta. Eles não têm noção. Tanto é que está aqui, olha, se não têm noção, está aqui a resposta. Porquê é que o Irão está a colar autocolantes em mísseis para matar judeus, para atacar um país que é soberano e democrático, que não é a faixa de Gaza, longe disso, não é? Como nós sabemos, o Hamas assentou a Reais em 2006 e por lá ficou e mata todos aqueles que se forem contra o seu regime. Portanto, fica muito mal e acho muita piada agora, porque os judeus estão a ser todos perseguidos em Espanha. Podem ser à rua, são perseguidos, são ofendidos, por serem judeus. Só por isto, por serem judeus. E o espanhol Pedro Sánchez tem muita responsabilidade nisto. A propósito destes ativistas, tenho outra história? Tenho muitas. Espanha também? Ou de Inglaterra, outros agora a fazer um périplo pelo antissemitismo ocidental. Não nos estamos a importar com isto que está a acontecer. Também não se estava a importar muito com o que estava a acontecer na Alemanha, nazi. E depois foram 6 milhões para os campos de concentração e para os crematórios. E está tudo bem. Está tudo bem. Não foram só judeus, como nós